E se eu te dissesse que talvez você está enxergando Deus da forma errada? Sim, errado. Desde o começo existe uma mentira sendo contada. Deus não é tão bom assim, ele está escondendo alguma coisa de você. Mas e se isso nunca foi verdade? Nesse vídeo você vai descobrir o lado de Deus que quase ninguém te mostrou. Um Deus que é santo, amor, poderoso e ao mesmo tempo está próximo de você. E tem mais, quanto mais você entende quem é Deus, mais a sua vida vai fazendo sentido. Mas cuidado, depois desse vídeo você não vai conseguir ver Deus do mesmo jeito. Então, assista até o final. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós continuarmos mais um estudo muito interessante que faz parte do nosso quadro Lição em Ação. Então, antes de a gente começar o nosso tema, eu gostaria de mandar um abraço aqui e gostaria de falar para que você comente também, tá? Porque tem pessoas comentando e eu quero aqui estender a minha satisfação de ter vocês aqui comigo, ok? A primeira delas que eu gostaria de falar aqui é a Dalva, que sempre está conosco aí desde os primeiros vídeos, então muito especial ter você. No último vídeo também a gente teve o comentário da Sueli Francisco, que é lá de Bombinhas, olha só onde está chegando o nosso vídeo. A Lucimara também, que é aqui da minha cidade, de Paranaguá, que legal. A Nila também comentou ali, né, que Deus continue abençoando. Amém. Deus seja louvado, né, porque esse projeto não é fácil de continuar ele. E ele vai fazer esse ano 2 anos no ar. Então, é uma luta, né, mas a gente está aqui toda semana procurando falar mais de Cristo e expor também essa mensagem, que é a mensagem da salvação. Né? Então essa mensagem ela não pode ficar para nós, ela precisa ser compartilhada, ok? Então você precisa fazer a sua parte, porque eu, da minha maneira, eu procuro fazer a minha também, ok? Para que Jesus volte nos nossos dias. Só para você saber, só para a gente ficar alinhado aqui, a gente está estudando uma lição que é muito interessante, tá? Mas o nome dela é Crescendo em um Relacionamento com Deus. Então, se você quiser acompanhar com mais qualidade esse estudo que a gente está fazendo aqui, você pode acessar esse conteúdo na internet, se você não tem esse físico, ok? E, estendendo aqui essa introdução, comenta aqui, tá? Alguma dúvida que você tenha, alguma ideia de vídeo que você queira que tenha aqui nesse canal, que vai ser legal de poder saber o que vocês estão pensando, ok? Então vamos para a nossa lição? Olha só, então, como eu já falei, esse aqui é o nosso quadro Lição em Ação, e o tema dessa semana é Conhecendo a Deus. Olha só que interessante esse tema. Então a gente vai aprender muito com ele, ok? Então essa daqui é a imagem que a gente tem, a imagem de introdução, e você nota, olha só, vamos tentar entender essa imagem, ok? Aqui tem uma pessoa no mundo, e tem uma cruz diante dela, e ali ela está num contexto do universo, né? E olha só, essa cruz é o caminho, só que para ela achar esse caminho, ela precisa do quê? Da palavra de Deus, né, que está bem na mão dela. Então eu acho legal dessas tirinhas aqui que a gente pode aprender muitas e muitas lições dela. E é interessante que eu tenho esse olhar, mas você pode ter outro, né? Então você pode comentar aqui para a gente ir trocando informações e assim aprendendo muito mais, ok? Então vamos lá? Vamos começar então com João 17,3. Olha só que verso espetacular para nós começarmos o nosso estudo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Olha só qual que é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o ápice da nossa vida é o quê? Conhecer a Cristo, né? Conhecer a Deus. Que é essa informação que a gente não deixa só para nós, que a gente leva para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, que é justamente conhecer a Deus. A gente sabe o mundo que a gente vive como é tenebroso, e essa mensagem de salvação traz a paz que só Deus pode dar. Então, por isso que eu falo desde o início, nós não podemos deixar para nós, né? Essa mensagem vai salvar as pessoas, vai trazer essa paz. Então, ela precisa ir adiante, né? Como Paulo diz, a Bíblia, a palavra de Deus não está algemada, né? Não está amarrada. Então, ela precisa ir para as outras pessoas, ok? Olha só, um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, para ele ser forte, ele precisa ter constância. Né? Então você precisa passar tempo com essa outra pessoa para você ter um relacionamento com ela. Por exemplo, imagina um casal de namorados que não tem convívio.
a tendência é que a relação desse casal, se esfrie, né? Então, no contexto espiritual, é a mesma coisa com Cristo. Quanto mais perto você estiver dele, mais você vai ter essa vontade de estar com ele. Parece óbvio, né? Mas muitas pessoas não pensam assim, então a gente precisa falar. Quanto mais você passar tempo estudando a Bíblia, mais buscando coisas espirituais, mais você vai ter vontade de estar perto de Deus, mais você vai ter vontade de que Ele volte de uma vez para nos tirar daqui, né? Então você vai vendo que o relacionamento terrestre a gente pode entender um pouquinho mais de como ter mais sucesso no relacionamento espiritual também. Ok? E onde que a gente encontra, né, essa base para a gente entender mais de Jesus, para a gente saber mais como ele é? Através da palavra de Deus. Isso você não tenha dúvida, né? Quanto mais você estudar a sua Bíblia, mais você vai ter a informação que o teu pai deixou para você aqui. Então muitas pessoas terceirizam esse conhecimento, né? Deixam para o pastor, deixam para o papa, deixam para outras pessoas, sendo que o nosso pai escreveu para nós, então nós precisamos buscar direto na fonte, tá? Não terceirizar nunca. Olha só essa frase aqui para a gente entender o que a gente está vivendo. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. É interessante que quando a gente lê essa frase aqui, a gente lembra de que Jesus, quando veio à Terra, ele teve que tirar todas as camadas que os fariseus colocaram em cima da lei de Deus. Então pensa, ali naquele contexto eles criaram para o sábado, apenas para o sábado, 613 regras. Então pensa o quanto estava cansativo o melhor dia da semana, né? E continua, este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Ok? E olha só, nesse tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório. E é interessante que quando a gente vê essa frase aqui, a gente tem que lembrar que não é só pregar, não é só falar de Deus, é viver como um cristão. Então, tem muitas pessoas que a única Bíblia que elas terão acesso é a nossa vida. E aí, como que a gente tem vivido? Será que o caráter de Deus é notório na nossa vida? Então a gente tem que pensar muito nisso, porque essas frases que a gente estuda aqui, tem que fazer a gente refletir, tá? A gente não pode só ler e passar. E continua, deve ser difundida nas trevas do mundo a luz de sua glória. E como que vai ser difundida no mundo? Através das nossas vidas, né? Deus poderia vir aqui e acabar com tudo, né? Mostrar a luz dele ao redor da terra inteira, ou os anjos, mas ele deu essa baita dessa oportunidade para nós, né? Para nós trabalharmos também pela salvação dos nossos irmãos. Então isso é muito especial. Só no céu a gente vai ver o resultado disso. E olha só, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. E para finalizar então, os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Então, olha só que especial, né? Tudo isso o quê? Para a gente entender um pouquinho mais de Jesus, né? E como a gente entende de Jesus através da sua palavra, tá? Isso não tem outra forma de a gente chegar e entender mais o caráter de Cristo, porque isso daqui, ó, foi Deus que revelou para nós, né? Muitas pessoas tentam terceirizar. Então deixa o pastor falar que tá tudo certo, né? Deixa o líder falar, deixa o papa falar, mas não, a carta que o nosso pai fez é para nós, não é para a gente terceirizar, é para a gente ir na fonte, ok? Então a gente precisa entender mais dele. E aqui a gente vai entrar no nosso primeiro tópico, que é uma imagem mais clara de Deus, ok? Então olha só, a Bíblia, ela nos oferece um retrato mais verdadeiro, claro e coerente de Deus, tá? Então, como eu disse anteriormente, não tem outro lugar, é só na Bíblia. E é a Bíblia que ela vai tirar um véu que geralmente são as perguntas que as pessoas mais fazem. Então, de onde que eu vim, para onde que eu vou, onde eu estou e quem que controla tudo? Então, é exatamente na Bíblia que a gente vai saber essas respostas. E é interessante que a gente pode ver, quando a gente estuda ali algumas histórias, principalmente a de Jó, Jó era como nós, vivia no contexto dele, estava tudo certo, além de estar tudo errado também, né? Mas ele não sabia do contexto espiritual. Ele sabia que existe Satanás, sabia que existe Deus, mas ele não sabe os detalhes, assim como a gente também não sabe, né? A gente não sabe qual que é a batalha espiritual, a gente só sabe que há uma batalha. E é interessante então que ali Moisés vai relatando para nós a história de Jó e a gente vê o quão incrível é a atuação de Deus na nossa vida.
né? Então a gente sabe o quanto ele sofreu, mas ele foi firme. Por quê? Porque ele cria em Deus, ok? Então isso é muito importante da gente pensar e é essencial que a gente estude. Por quê? Porque isso vai fortalecer a nossa fé também. Então a gente não vai olhar só com olhos de, aconteceu. Não, tá acontecendo, isso é real, isso não é história da carochinha, né? Então a gente tem que ter esse pensamento. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender então quem é o verdadeiro Deus, através de várias e várias histórias. Então é interessante que você pare um tempo para ler essas histórias, porque é a história que Deus quis contar para você. Você já parou para pensar o tanto de história que existiu nesse tempo que a Bíblia foi escrita? E essas aqui foram selecionadas, então, para a gente saber e entender exatamente o caráter de Deus. Ok? Olha só, a Bíblia fala de inúmeras características de Deus, né, muitos atributos, e aqui eu listei alguns. Então tem os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis são onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, autoexistência, soberania. Tem um outro aqui que é muito interessante também de a gente pontuar, que é a imanência de Deus. Essa imanência de Deus, que é um atributo dele, é que nada nessa terra não passa diante dos olhos dele. Ou seja, tudo passa diante dos olhos de Deus. Então, desde um átomo, desde uma célula, qualquer coisa que existe nesse mundo, tudo passa diante dos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos dele. Então, isso é muito interessante, né? São atributos que a gente vai estudando e vai compreendendo mais o poder e a grandiosidade de Deus. E também temos, então, os comunicáveis, né? A gente pode ter ali a lista mais específica em Gálatas 5, 22 e 23. E aqui a gente vai trazer alguns, né? Então, amor, justiça, santidade, misericórdia, graça, bondade, verdade, fidelidade, paciência, que é a longanimidade, né? Então é muito interessante e assim a gente vai conhecendo um pouquinho mais de Deus. E é interessante que quanto mais a gente conhece Deus, mais o caráter de Cristo, mais a gente quer ficar perto dele, mais você vai notando o quão pecador você é e o quanto você precisa de Cristo. Isso é muito especial. Você pode lembrar aí de situações que você já viveu, onde nada, parecia que tinham arrancado o teu tapete, tinham arrancado o seu teto, não tinha ninguém para se segurar, mas Deus estava lá para te ajudar, né? Então várias e várias histórias, você com certeza tem inúmeras, eu também tenho várias, então a gente vai vendo o quanto a gente precisa de Deus, o quanto Ele é perfeito e o quanto Ele ama, mesmo nós pecando. Só que tem um ser que vem distorcendo o caráter de Deus há muito tempo, né, que é o próprio Satanás. Então, ele começou a trajetória dele ali no céu, né, trazendo essa dúvida, então, no coração dos anjos. E olha só, então, o que o texto vai falar. É o constante cuidado de Satanás manter a mente dos homens ocupada com aquilo que os impede de obter o conhecimento de Deus. Então, você vê como que a rotina do nosso século é alvoroçada. Então, ninguém tem mais tempo para nada. Até a família para almoçar junto já é difícil. Então, é correria com escola, é correria com trabalho, é correria com eventos, e assim a gente vai vendo que as coisas que realmente importam, que é um culto familiar, um culto pessoal, vão ficando de lado, né? E cada vez mais, então, as pessoas estão se distanciando da Bíblia. Aqui é o caminho que vai falar como que a gente vai sair desse mundo, como que a gente pode viver melhor, é o que mais está então ficando longe das pessoas. E isso é muito triste, né? Lembra da imagem que eu trouxe aqui no último estudo? Os anjos vendo os seres humanos, então vendo lá o quão intrigante é para eles pensar que Deus criou essa raça, Deus salvou, deu a vida, né? E mesmo assim eles vivem do jeito que querem, né? Então a gente fica pensando o quão triste eles devem ficar com esse pensamento, né? E para Satanás, a gente tem que pontuar aqui que não importa o que você creia, não importa se você é ateu, se você acredita no panteísmo, no deísmo, o importante para ele é que você não esteja em contato com Deus, né? Então, qualquer forma, qualquer distorção que ele fizer que você creia, tá tudo certo, cumpriu o objetivo dele. Então isso é muito triste, né? Porque o caráter de Deus vai trazer para nós aquela esperança, aquela paz de um mundo melhor, né? Que coisa, teoria nenhuma nesse mundo vai trazer então essa paz. E isso começou lá no Éden, né? Então aqui a gente introduz o papel do ser humano e lá no Éden então Satanás falou o seguinte: Deus está escondendo algo de você. Ele não quer o melhor para a sua vida. E olha só, essa distorção tem se repetido ao longo dos séculos. E a gente vê que no nosso tempo também há muita distorção, e cada vez mais. Então tem uma pergunta aqui muito interessante para a gente pensar, que diz: de que maneiras o caráter de Deus tem sido distorcido no mundo?
Você conseguiria pensar em alguma coisa não óbvia? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente refletir, tá? A primeira delas é: você sabia que a maneira como um filho enxerga o pai vai ser, na verdade, a mesma imagem que ele tem de Deus? Então, por exemplo, se o pai dessa criança é severo, ele vai ter essa imagem de Deus, que Deus é um carrasco, é um severo, né? Agora, se o pai é amoroso com o filho, ele vai ter essa imagem de Deus, que Deus é Deus amoroso, que Deus é um Deus carinhoso, que Deus é um Deus preocupado, que cuida de nós. Então, olha só que interessante essa distorção. Cada vez mais a gente está vendo famílias desestruturadas nesse mundo. E isso não é em vão, é tudo parte de uma agenda, né? A agenda de Satanás. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quanto mais a gente traz Deus para perto do nosso lar, mais influencia as nossas crianças, né? Uma outra distorção que Satanás prega muito bem é: tá tudo bem, né? Deus é amor, Deus te ama, então você pode viver do jeito que você quiser. Você pode ir na igreja, fingir que é cristão e viver a vida que você quiser depois da igreja. Então olha só que interessante. Muitas pessoas pensam nisso, né? Só de ir na igreja, tá com o nome no hall de membros, está tudo certo. Então pode beber, pode falar palavrão, pode falar coisa obscena, tá tudo certo. Né? O importante é ir na igreja. Então você vê que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente tem que ter essa mentalidade de que a gente tem que ser cristão, não pode ser um cristão de ocasião, ok? A próxima distorção é tratar Deus como um remédio. Né? Então muitas pessoas tratam Deus como um remédio. Só quando precisam dele, vão lá, fazem aquela oração, choram, né? Buscam Deus, e aí quando tudo normaliza, não preciso mais de Deus. Né? Tá tudo certo, voltou à normalidade, então não preciso mais orar. Que tristeza, né? E a próxima essa distorção aqui é uma série, tá? Essa capa aí, como você pode ver, é a capa da série Lucifer. Então, nessa série aqui, as pessoas, a gente vê muitos cristãos assistindo, infelizmente, e nessa série é muito distorcido o caráter de Satanás, tá? Então, a gente conhece ele pela Bíblia, só que nessa série ele é o bonzinho, né? Aí eles distorcem que Jesus não é o bom, é o mal, aí Deus não se importa com Satanás, é uma loucura. E é interessante que as pessoas que assistem uma série dessas, elas não vão procurar na Bíblia a verdade, né? Elas vão ter isso aqui como verdade. Então a gente tem que ficar bem preocupado com isso também e de antena ligada, porque passar tempo assistindo isso daqui, que é uma série, né? Então você não termina ela em 2 horas como um filme. Você vai, e aquilo vai martelando na tua mente até o momento que você acha normal, ok? Outra distorção também é tratar as coisas de Deus com uma certa profanidade, né? Então aqui a gente vê a capa do filme A Volta do Todo-Poderoso, onde vai trazer uma sátira da história da Bíblia e também falar que Deus pode tirar férias, né, que Deus é um Deus que não está nem aí. Então é interessante a gente pontuar isso aqui porque é uma distorção, né? Então quando a gente começa a assistir muito dessas coisas, o nosso pensamento de Deus vai se moldando. Então é preciso falar disso também, né? O nosso próximo tópico vai falar sobre Deus é santo. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é santidade, né? E é interessante que santidade é uma palavra que tem no nosso vocabulário, só que nós não usamos com muita frequência, né? Porque é difícil você trazer essa informação para alguém. A gente só traz essa informação para Deus. E olha só o que significa: qualidade ou virtude de santo, estado de santificação, virtude, pureza e religiosidade. Então a gente vê que é exatamente o que Deus né? Exatamente o que Deus é. Tá? Então, por isso que a gente não pode falar para qualquer um. E olha só, então, o convite de Deus que ele faz lá em Levítico 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olha só que interessante, então Deus ele traz essa oportunidade para nós, de nós sermos o povo dele, o povo separado, que é exatamente esse o significado de santo, né? Separado, ok? Quando a gente vai falar de santo parece aquelas pessoas que andam de branco, nem anda com os pés, né? Parece que anda levitando assim, e com a auréola, mas não, o santo é separado, quando a gente vai então estudar a Bíblia, ok? E é interessante que os atributos de Deus trazem a santidade dele, né? Aqui diz assim: o amor de Deus é puro e santo, livre de egoísmo e interesses próprios. Sua onisciência é santa, a onipotência de Deus também é santa. Agora, imagina se Deus, com todos esses atributos, não fosse santo. Então, olha só a pergunta:
Você confiaria em um Deus que conhece todas as coisas se ele não fosse santo? É uma pergunta boa de se pensar, né? Com razão teríamos medo dele. Seria o quê? Um Deus tirano, né? Então, se você não fizer exatamente o que eu falo, né? Você vai ser morto, vai trazer algum castigo. Mas graças a Deus, Deus é santo, né? Então a gente tem essa confiança nele, ok? E a Bíblia, ela vai trazer algumas histórias bem interessantes de pessoas que tiveram essa oportunidade de estar diante de Deus. E olha só, então, o primeiro aqui que a gente pode colocar é Moisés, né? Quando ele esteve diante da presença de Deus, ele escondeu o rosto, incapaz de olhar para Deus. É exatamente o senso que você tem da presença de Deus, né? O quanto você é pecador, o quanto você é sujo. Nós somos sujos, né? Outro exemplo, Isaías, ao ver o Senhor no templo, declarou: "Ai de mim, estou perdido". E esse daqui é um profeta que esteve muito perto de Deus, né? Então imagina nós. Então é interessante essa pontuação que a gente pode fazer da história de Isaías, né? Ezequiel também teve uma visão da glória de Deus e ao contemplá-la caiu com o rosto em terra. E se você não leu Ezequiel, é muito interessante você ler os primeiros 10 capítulos, que vai falar a descrição dos anjos, querubins, serafins, entre outros. É bem interessante de você estudar esse livro. Então olha só, ele teve essa oportunidade de ver Deus, né? Na verdade é a glória de Deus, então ele caiu com o rosto em terra. E aí você pode estar lembrando de outro também, né? Daniel, ao receber uma revelação celestial, perdeu completamente as forças. E ele diz, lá em Daniel 10, né? Não restou força em mim. Então, olha, pessoas extremamente próximas de Deus tiveram essa reação. E aí, como que nós teríamos, né? Como que nós estaríamos numa cena dessas? E olha só, João também. Ao ver Cristo glorificado, caiu como morto aos seus pés. Então você nota que nenhum ser humano pode olhar diretamente para a face de Deus e continuar vivo? Não importa o quão perto ele esteja de Deus, né? Nós somos todos pecadores. Então a gente tem que pensar nisso. E aí você pode falar assim, tá, mas como que seria comigo? Para isso você tem que entender a sua realidade, né? Você tem que trazer o teu panorama e entender o que você faz para ver como que talvez você estaria diante da face de Deus, né? E eu gostaria de falar aqui para você do nosso último vídeo, né? Que é esse daqui e tá aí disponível no canal e o título é Deus está distante ou você? Encare a verdade. Tá? Então é um texto, é um estudo bem sensacional que nós fizemos semana passada e o título principal desse estudo aqui é Enfrentando a Realidade. Então se você não assistiu, depois que você assistir esse vídeo, vai lá e assiste porque tá bem interessante, ok? Continuando nossa história, nós vamos agora para um outro tópico que diz Deus é amor. Com certeza você já viu essa frase escrita em algum para-choque de caminhão, né? Então tem muitos, é uma frase até que se popularizou demais. E às vezes a gente não para refletir o que essa frase significa, né? Então olha só, tem um verso lá em 1 João 4,8 que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí você pode falar assim, mas será? Puxa, todo mundo ama o filho, né? Ou, sei lá, o cônjuge. Mas aqui a gente está falando de um amor de Deus, né? Esse amor aí é fácil, né? Eu amar minha esposa, eu amar meus filhos, eu amar minha mãe, meu pai, meu irmão. Agora, e aquele amor que amar pessoas que te fazem mal? Esse é o amor que Deus pode trazer para as nossas vidas, né? É um amor muito difícil, é um amor que você não encontra no ser humano de forma natural. É um amor que só vem de Deus. E é interessante a gente pensar que às vezes a gente vai tentar entender o amor de Deus através de relações terrestres. Então você nota que o amor terrestre, o amor de relacionamento, é muito condicional. Então, por exemplo, se o marido fez coisa errada, a mulher já não ama ele. Ou se a mulher fez coisa errada, o homem já não tá nem aí. E aí separa, né, faz qualquer coisa. E aí a gente tende a pensar que esse é o relacionamento nosso com Deus. Se a gente fez alguma coisa certa, por exemplo, fiz jejum essa semana. Puxa, tô com benefício com Deus, né? Então tô positivo. Agora, se não li a lição essa semana, tô no negativo. A gente tende a pensar nisso, num Deus de troca, de barganha, né? Mas não é assim. E olha só o que 1 João 4,16 vai dizer. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
Olha só que interessante. Esse verso aqui a gente pode lembrar da figueira, né? Quando a gente está com Cristo, a gente permanece nele. E olha só, a maior expressão do amor de Cristo é um amor que a gente não vai entender, mas a maior expressão dele foi trazer Jesus para morrer por nós. Imagina o quanto ele sofreu, né? A gente pode até trazer um tema mais específico disso, para a gente entender o quanto ele sofreu e o quanto ele nos ama, para fazer esse tipo de situação aqui. Lembrando que ele estava no céu com os anjos, né, com toda a comissão celeste, ele não precisava, mas ele veio aqui morrer por mim e por você. É uma coisa que a gente nunca vai entender. E é interessante que depois que ele morreu, ele fez algumas coisas por nós. Ele rompeu aquela barreira que o pecado tinha entre nós e ele. Se você for lá em Isaías 59, 2, deixa eu até pegar aqui, é um texto bem importante de a gente ler, porque traz mais evidência do que acontece quando a gente peca. Né? Então, se você pegar aí na sua Bíblia, Isaías 59, 2 diz assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só que interessante. Então é literalmente isso daqui, ó, é uma barreira que vai formando ao nosso redor que a gente não consegue ver Deus. E aí, então Jesus morrendo por nós, ele rompe essa barreira, né, e faz uma ponte para nos ligar ao Pai. Olha só que precioso, né? Olha só o quanto a gente precisava entender, precisa entender essa situação para ver o quanto de amor Deus tem por nós. E além disso, o perfeito amor de Deus, né, o amor divino, então nos atrai para Ele. Né? Então aqui bem exemplificado nessa foto. Isso é muito legal de estudar com profundidade e assim você vai tendo mais amor por Cristo, né? Uma pessoa que te amou tanto e às vezes a gente não liga para Ele. Então a gente precisa trazer esses temas para começar a raciocinar em prol disso, ok? O próximo tema que a gente vai falar, o próximo tópico é Deus e a criação, ok? Você provavelmente conhece as primeiras palavras da Bíblia, né? A primeira frase, que está lá em Gênesis 1:1, que diz assim, no princípio Deus criou. E é interessante que quando ele fala, tudo começa a existir. Simplesmente pelo fato de Deus falar, as coisas vão existindo. E a gente não consegue imaginar uma cena dessas, né? Aqui a IA tentou fazer alguma coisa para nós, mas é difícil trazer essa cena através de prompt ou qualquer outra coisa. Mas é interessante que o homem, Deus foi ali e modelou no barro para fazer o homem, né? O homem e a mulher. Então isso daqui é muito interessante porque tudo Deus falou e criou. Mas o homem, ele teve esse contato mais direto. E isso você pode ver lá, então, em Gênesis 2:7. É interessante um outro ponto que a lição trouxe aqui para nós, é que em Gênesis 1, Moisés vai usar a palavra Elohim para falar de Deus. Já no capítulo 2, ele vai falar de Iavé. Então, esses dois títulos para Deus, e aqui nós trazemos o nome dele, né? Elohim vai trazer essa ideia de grandiosidade, sublimidade, né? Então, algo gigantesco. E Yahvé vai trazer essa intenção de proximidade. Então, olha só ao que a gente chega aqui. Deus está no controle de tudo. Isso a gente tem que entender com perfeição, tá? Deus está no controle de tudo. Às vezes a gente ora e pede algumas coisas para Deus e as coisas não saem do jeito que a gente quer. Só que se a gente confia a nossa vida a Ele, a gente tem que confiar que tudo está saindo de acordo com o plano dele. Porque nada acontece na nossa vida sem que Ele queira, ok? Então, tanto que tem um verso até que fala em tudo dai graças. Então, se deu alguma coisa errada, você pediu alguma coisa e não deu certo, pode ficar tranquilo que está tudo na agenda de Deus, está tudo certo, né? E olha só, e ao mesmo tempo, perto de cada um de nós. Então, da mesma maneira que ele rege todo o universo, traz todas o sustento para todos os seres, da mesma forma, ele também está perto de cada um de nós. E isso é muito especial de pensar. Né? Imagina se a gente fosse pensar aqui na nossa terra. O governador do estado tendo que cuidar de todo o estado e mesmo assim do nosso lado. Seria fantástico, né? Mas não é possível. Agora com Deus é possível. Ele pode estar em qualquer lugar, a gente viu ali dos atributos dele, e mesmo assim ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, né? E olha só, tudo isso a gente encontra o quê? Na Bíblia, por isso que é essencial a gente buscar com fervor a Bíblia, porque é assim que a gente vai ter essa paz. Quando é uma coisa eu falar aqui para você descansar em Cristo. Outra coisa é você procurar na fonte, né, que é a palavra de Deus, e entender que Ele está cuidando de tudo. Porque quando você não tem acesso à Bíblia, você
pode até ouvir essas frases e não fazer efeito nenhum na sua vida, mas quando você começa a estudar, a ver histórias como de José, como de Jó, que a gente citou anteriormente, Daniel, vendo o quanto Deus atuou na vida deles, aí você nota que eles eram seres humanos como nós, então Deus está conosco também, ok? Então, aqui nós vamos passar para o próximo tópico, que é Deus conosco, né? E esse nome aqui, você pode lembrar Emanuel, né? Emanuel, que significa, então, Deus conosco. E aqui vem uma pergunta bem legal que diz assim: como explicar a alguém que não é cristão o caráter de Deus? E aí, como que você abordaria um ateu, né, uma pessoa que não crê em Cristo, para falar do caráter de Deus? A lição também trouxe resposta. Então, olha só, tudo a gente vai achar na Bíblia, tá? Todas as respostas da nossa vida que a gente precisa estão na Bíblia. E diz assim, lá, então em João 14:9, quem vê a mim vê o Pai. Então, qual que é a resposta? É você contar de Cristo, né? Quando você começa a contar de Cristo, do caráter dele, você vai trazer essas informações, então, e vai trazer essas oportunidades para falar de Cristo, ok? Para falar do caráter de Deus. Olha só, se queremos entender como Deus é, devemos olhar para Cristo, suas palavras, suas ações, seu modo de ser e seu imenso amor pela humanidade, revelado em sua morte e ressurreição. Então aqui, eu gostaria de trazer um livro para você, que é A Ciência do Bom Viver. Esse livro é espetacular e vai falar exatamente sobre esses tópicos aqui desse texto, tá? Suas palavras, suas ações, seu modo de ser, seu imenso amor pela humanidade, tudo você vai ver bem detalhado nesse livro A Ciência do Bom Viver, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um desafio semanal, né, o nosso desafio semanal, e aí a gente vai falar um pouquinho mais desse livro. Mas esse livro aqui é muito importante. Se você tem a oportunidade de ler, leia ele que vai fazer diferença na tua vida, tá? É interessante também que a Bíblia vai trazer 4 vertentes, 4 perspectivas sobre Cristo, tá? Então a primeira delas, Jesus como Messias esperado, tá? Ela vai trazer bastante esse foco, né? Vai trazer também outra perspectiva de Jesus em uma vida ativa de serviço e sacrifício. Terceiro, como Jesus se sentia com sua compaixão e humanidade, né? E por fim, o Filho de Deus encarnado. Então essas são umas perspectivas, né, que a Bíblia vai trazer para nós. Então para você ter acesso a elas, é só simplesmente você sentar numa cadeira ou até na tua cama, sei lá, e estudar a palavra de Deus. Você vai conhecer mais dele, tá? Simples assim. E sempre com uma oração antes de começar, porque assim você vai trazer o Espírito Santo para te ajudar a entender mais o conteúdo. Né? E olha só, tudo na Bíblia, ok? E para aqui te ajudar um pouquinho mais, tem esse vídeo que eu gravei, é o mais recente, antes desse que você está assistindo agora, que aqui é o meu testemunho, tá? Então, depois que você também assistir esse vídeo aqui, vai lá e confira que esse vídeo tá bem legal, tá? Eu vou falar ali do meu ano bíblico. Então é interessante você ver, né, mais uma forma aí de você estudar a Bíblia. E finalmente, então, vamos para o nosso desafio da semana, tá? O desafio da semana é o seguinte: você vai ler o primeiro capítulo desse livro A Ciência do Bom Viver, tá? Então, leia esse capítulo que você vai ver o quão fantástico era andar do lado de Cristo, tá? Então é um livro sensacional. Eu tenho certeza que você lendo o primeiro capítulo você não vai querer parar. Então por isso que o desafio da semana é leia esse primeiro capítulo de A Ciência do Bom Viver, ok? E para finalizar então o nosso estudo, eu vou falar uma frase aqui para você que diz assim: Deus chama seu povo a refletir seu caráter diante do mundo, mas para isso, preste bem atenção, precisamos conhecê-lo por nós mesmos. Então não adianta tanto de histórias que você saiba de outras pessoas, a história que vai mudar a vida das pessoas, que você vai contar com mais convicção, é a sua própria história. Então, lá no céu é interessante que tem a história de Davi, tem a história de Sansão, tem a história de José, tem a história de todo mundo. Mas você vai ter a sua história também, a sua história de vitória. E essa história é que a gente precisa, então, levar para as outras pessoas, porque não tem nada que convence mais que o testemunho, né? Então, antes de a gente refletir Deus para o mundo, a gente precisa conhecer Ele. Então, não é assim, o Gustavo falou, o meu pastor falou, qualquer pessoa falou. Não, é eu li, eu sei, eu estudei aqui na Palavra de Deus, né?
Para mim foi um grande prazer estar com você para recapitular esse estudo, é muito interessante. Se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. E se você tiver qualquer sugestão de programa, também coloca aqui embaixo, tá? Para mim foi um prazer, como eu já disse, e te espero na próxima semana. Até mais!